Observe essa imagem, veja o que é que você consegue enxergar nela. Aí estão 3 aquários, né? Um pequeno, um médio, um grande. E alguns peixinhos no pequeno aquário, bem concentrados ali entre eles, né? Só que tem um quarto peixinho que de repente visualizou algo maior na vida dele. Ele estava no primeiro aquário, pulou para o segundo, o do meio, e de repente foi para o terceiro. E aí eu pergunto a você, você consegue enxergar nessa imagem essas duas palavras que estão aí, ambição e esforço? Se você consegue enxergar, então saiba que na aula de hoje nós estaremos trabalhando o tema ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Então, na aula de projeto de vida, nós estaremos falando sobre a questão da ambição e do esforço, certo? E eu quero falar para vocês o seguinte, tem uma frase bem interessante de Ralph Waldo Emerson, que ele diz assim, sem ambição, nada se começa, sem esforço, nada se completa. Olha que interessante essa ideia que ele passa para nós. Ele usa aí duas questões. A questão da ambição, e ele faz uma relação com essa palavra, ou seja, sem ambição você não consegue começar nada. Então é preciso ter ambição para começar algo. E também sem esforço você não consegue completar nada. Então, você percebe a palavra começa, que é o início de tudo, a ambição é o início de tudo. Se você tem uma ambição, você já tem o início. E o esforço, com o esforço, na verdade, você completa o que você começou. Então, nós estaremos trabalhando um pouco essa ideia dessas duas palavras, ambição e esforço, e a necessidade da gente compreender que é importante ter ambição, mas é importante também saber fazer algo para se alcançar essa ambição. E na aula de projeto de vida, eu queria que você, estudante que está vendo esse podcast, perceba que os peixes, né, eles estavam ali naquele aquário, vou voltar para a cena, e um deles, de repente, teve uma ambição de encontrar um espaço maior, de alcançar algo maior na vida dele. E eu quero fazer aqui uma analogia à sua vida. Você tem pensado em alcançar algo maior na sua vida? Você tem pensado em sair da zona de conforto e ir para uma zona onde você vai crescer, vai melhorar? Na escola, é importante entender que o que você está fazendo agora é um esforço para que você consiga a sua ambição, ou seja, você consiga alcançar seu sonho, seu projeto de vida, certo? E eu queria aqui trazer dois exemplos de duas pessoas. Na aula de hoje nós falamos um pouco, esse aqui é um podcast só para resumir um pouco o que foi falado na aula, e eu queria trazer dois exemplos de duas pessoas da vida real, que talvez alguns de vocês conheçam, outros vocês vão passar a conhecer. E aqui eu falo de Thelminha, que é uma médica anestesista, né? Ela é muito conhecida na mídia, nas redes sociais e tudo. E também outra pessoa é Chris Gardner. Duas histórias de um homem e uma mulher, né? Chris Gardner, um grande empresário e milionário, né? Um homem que se tornou uma figura super conhecida nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós temos o exemplo de Thelminha. E eu quero dizer aqui uma coisa a vocês. Thelminha, tanto Thelminha quanto Chris Gardner, ambos tiveram uma infância muito difícil. Muito difícil. Thelminha, por sua vez, né, não tinha muitos recursos, estudou em escola pública a vida inteira, mas ela enfrentou vários desafios e ela teve vários esforços, ela fez vários esforços para conseguir aquela ambição. Desde a infância ela tinha desejo de ser médica.
E ela teve muitas barreiras. Dentre uma delas, eu destaquei aqui a fala de um professor na universidade que ela estudava, que disse o seguinte: olha, negros não deviam fazer medicina, negros deviam praticar esporte. Porque a medicina é algo intelectual, então os negros, eles deviam, os intelectuais deviam ser para os brancos. E os negros deviam optar pela área de esporte, porque eles são muito bons nessa área. Então, olha só, essa é uma das falas que Thelminha teve que enfrentar, né? Esse preconceito racial, o racismo estrutural, ela teve que enfrentar na vida dela, só que ela não olhou para isso. Ela foi adiante. Uma menina pobre, estudou a vida toda em escola pública, não tinha condições, mas ela teve um esforço tão grande que as notas na escola dela foram boas em várias disciplinas. E é muito importante. Ela queria ser médica, mas ela tinha consciência de que ela precisava buscar algo a mais para conseguir alcançar o seu sonho. E ela tinha um projeto de vida e ela conseguiu se organizar na vida, planejar e fazer com que a ambição dela fosse uma realidade na vida dela, certo? Já no exemplo de Chris Gardner, a história dele, que inclusive virou um filme, né? O filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Então você pode depois assistir, tá? Então, Chris Gardner, ele também teve, se você assistiu a este filme, você vai perceber quantas dificuldades este homem enfrentou. O filme foi baseado na vida dele. Inclusive, ele tem algumas participações. E eu quero dizer a você que na aula de projeto de vida hoje, a gente conversou um pouquinho sobre essas duas figuras. E eu vou dar continuidade à discussão, né? Vocês vão poder fazer o formulário, o exercício, tá? Lá vocês vão ver pequenos trechos dos vídeos das histórias, tanto de Thelminha quanto de Chris Gardner. Mas eu quero lhe dizer uma coisa a você. Voltar aqui para o tema da aula de hoje, né? Aula 7. Então eu queria que você percebesse o seguinte: se você tem uma ambição, certo? Saiba o seguinte: você precisa utilizar os recursos que você está adquirindo, os seus esforços, a sua vida, todas as oportunidades que você está tendo, ou se você não tem muita oportunidade, então vamos tentar criar essas oportunidades, tá? Você é capaz, eu quero dizer isso, você é capaz de fazer, você é capaz de conseguir. Não desanime, não desista, certo? Pode estar sendo difícil agora, esse momento que você está enfrentando, essa dificuldade, né, de tanta coisa, tantas informações, mas eu digo a vocês, quando a gente quer, a gente arranja um jeito. A gente vai em busca. Agora, quando a gente não quer, a gente vai inventar um monte de desculpa. A gente vai colocar aí um monte de desculpa. Eu sei que não está sendo fácil para você nesse momento estudar num celular, né, ter que fazer tantas atividades, mas eu digo uma coisa a você: as pessoas que conseguiram algo na sua vida, não caiu fácil, não veio fácil para elas não. Tudo que é fácil a gente não valoriza. Pode ter certeza. E eu digo a você, nós precisamos ter e buscar, né, oportunidades. E a oportunidade é hoje. A oportunidade de você enfrentar essas dificuldades que você está enfrentando é hoje. Se às vezes a dificuldade é uma preguiça que você não tem força, ânimo para se levantar da cama, né? Se você não tem ânimo para estudar, para ler, para se preparar para uma prova, para um concurso, para alguma coisa na vida, para alcançar a sua meta, seu sonho, acorde, acorde. Saiba que você pode conquistar sim. Basta você aproveitar essa oportunidade agora, certo? Então, na aula de hoje, nós tivemos conversando um pouquinho sobre a ambição e o esforço. Eu espero que você tenha gostado e comenta aí também, tá? No canal do YouTube, comenta aí o que é que você achou da aula. Aproveita também para curtir e compartilhar com os colegas que não assistiram a aula de hoje, tá? Então, bye bye e até a próxima